Todos, ou bom dia, ou boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um estudo, mais uma semana. Hoje vamos ao capítulo número 27 do livro Renovando Atitudes, que se chama Palavras e Atitudes. Do livro Renovando Atitudes, Palavras e Atitudes. O que nós vamos falar hoje? Vamos falar um pouco sobre comunicação, sobre o passado, vamos falar sobre negatividade, sobre hipocrisia, vamos falar sobre o poder da palavra e, claro, sobre atitude. Hamed, nesse capítulo, basicamente vem falar todo esse processo de comunicação entre nós, seres humanos, como nós nos relacionamos com o próximo, e não só essa comunicação, como a gente consegue transmitir as nossas ideias, como a gente consegue assimilar essas ideias e depois colocar em prática através das nossas atitudes. É mais ou menos isso que Hamed vem falar e um pouco mais. Ele sempre fala bastante. Então, como início, como sempre, eu convido a todos, quem quiser, obviamente, a fechar os olhos comigo, agradecer a Deus Pai, a Jesus, nosso mestre guia, a espiritualidade de luz, que nos dá toda a sustentação para mais esse estudo. Agradecidos aqui estamos por essa reunião, por esse espaço, que possamos aprender em conjunto um pouco mais. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem, pessoal, então vamos lá, vamos começar hoje. Palavras e atitudes. Hamed nos diz o seguinte: os bons dicionários definem comunicação como o ato ou efeito de transmitir e receber mensagens e que envolve duas ou mais pessoas. É o processo de permutar conceitos, gestos, ideais ou conhecimentos, falando, escrevendo ou através do símbolo dos sinais e expressões. Então, existe a comunicação verbal, né, que é o falado, e existe aquelas outras, como o escrita, ou através dos símbolos, sinais e expressões. E nessa história de comunicação, como é que nós nos comunicamos com o outro? Normalmente a gente utiliza a fala, né, o verbalizar. Lembrando que esse verbalizar é um processo de comunicação aqui para quem está encarnado. Espírito não precisa falar. Nós, enquanto no plano espiritual, quando retornarmos após o desencarne, nos comunicamos através do... Não é dando cabeçada não, tá, gente? Através do pensamento. Então, através do pensamento que há essa comunicação. E hoje, de alguma forma, a gente já consegue perceber, se você não tem essa conexão com alguém, você já escutou essa frase, alguém dizendo assim: olha, eu não preciso dizer nada que aquele fulano ou aquela fulana sabe o que eu estou pensando. Normalmente são aquelas pessoas que a gente tem uma conexão muito forte. E há uma sintonia de tal maneira que a gente não precisa verbalizar, mas a pessoa sabe e você sabe o que ela mesmo fala. Ou aquela história de que um olhar diz mais do que 1000 palavras. Então esse processo de comunicação, muitas vezes, quanto mais espíritos afins, quando a gente tem uma sintonia com uma pessoa, pode ser um amigo, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, quem quer que seja, acontece de uma maneira que flui muito fácil. Mas também há outras pessoas que a gente tem alguns conflitos, alguns problemas na comunicação. Ou melhor, na comunicação ou na falta de comunicação. Porque nessa troca com o outro, não é só falar e pronto. É, na verdade, se fazer compreendido. Não é só chegar lá, vomitar o que a gente tem para dizer e pronto, está despachado. E que o outro se vire. Na verdade, atenção para restringir ou para diminuir esses conflitos que nós temos no mundo, na nossa vida, é exatamente ter uma atenção e se perguntar: será que ele está entendendo o que eu estou falando verdadeiramente ou não? Porque às vezes parece que a gente está falando português e a pessoa está entendendo chinês. E a gente pergunta assim: entendeu? Ah, entendi. E depois, mais à frente, você viu que a pessoa não entendeu nada. Não que nós sejamos melhores ou piores, é uma questão de sintonia, de haver essa conexão. Que nós temos ainda muita dificuldade com a comunicação,
quando nós nos comunicamos, porque a maioria das vezes a gente nem se comunica e espera que a pessoa, como num passe de mágica, naquela história que eu falo sempre, da bola de cristal, adivinhe o que a gente está pensando, adivinhe o que a gente quer. E aí às vezes a gente manda mensagens subliminares para a pessoa entender e configurar por ela própria, adivinhar o que está se passando. Mas aí eu faço uma proposta que eu acredito minha, tá? Uma visão minha, não é a visão de Hamed. Se nós temos a fala, que talvez seja o que mais nos aproxima, vamos utilizá-la. Parece a maior besteira que eu estou falando do mundo, mas as pessoas não conversam, as pessoas não falam, as pessoas têm dificuldade de sentar 5, 10 minutos, 30 minutos e expor os problemas num relacionamento. Homem e mulher, num relacionamento de família, num relacionamento de amigos. A gente tem muita dificuldade de falar assim, vamos sentar e vamos conversar? Às vezes a gente, por a falta dessa conversa, que cria um desdobramento horrível, tantos conflitos, tantas dificuldades, tantas brigas, tantas complicações na nossa vida, porque a gente não senta e não conversa. Aí faço a pergunta, quantos conflitos não existiriam, ou pelo menos seriam evitados exatamente se a gente se comunicasse melhor? O desafio, penso eu, é exatamente a gente se aproximar do próximo. Porque os conflitos sempre vão existir. Não é porque a gente se comunica muito bem, até porque você pode falar muito bem. Mas e o outro lado? Será que está recebendo muito bem essa informação? Mas desde que nós tenhamos atenção para isso, penso eu, a gente pode reduzir os conflitos, essas margens de tantos problemas derivados dessa falta de comunicação. E a comunicação, penso eu, que é muito mais do que falar e somente jogar para fora, mas principalmente nessa perspectiva de atitudes. Já vou adiantar um pouco aqui, tá? Antes do que a gente vai ler daqui a pouco. Nessa perspectiva de atitude, o que a gente verdadeiramente está trazendo de benefício nesse processo de que nós precisamos, de alguma forma, tomar atitude muito mais do que falar. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer assim, que falar coisas bonitas, por exemplo, nesse contexto aqui, a gente fala de Jesus, a gente fala de doutrina espírita, é muito fácil, é muito bonito. E essa parte teórica é ótima, mas a pergunta é, e lá em casa? Como é que acontece? Interrogação. Será que a gente muitas vezes não leva aquele popular que diz assim, faça o que eu digo, não faça o que eu faço? Por que será, por exemplo, deixa eu só abrir aqui um parêntese rápido, que nós percebemos dentro, só um nicho, tá? Mas esse nicho acho que ilustra bem na vida como um todo. Por que será que dentro do meio espírita existe um problema de muitos jovens, aqueles que tiveram evangelização infantil, que fizeram ali o grupo jovem durante grande parte da infância e adolescência, quando viram adultos não querem nem saber desse negócio de doutrina espírita. Não são todos, mas alguns. Muitos. Houve até uma pesquisa já em relação a isso, porque muitos jovens estavam debandando. E aí, quando questionaram esses jovens, chegaram à seguinte conclusão: que não é percepção teórica o que a doutrina espírita vem trazer de conteúdo que afasta esses jovens, mas é o fato do exemplo. Porque os pais, que eles vivem num centro espírita, é diferente do que o pai lá em casa. E aí tem aquele sentimento, aquela sensação de hipocrisia, que fala assim, adoraria que meu pai e minha mãe fosse aquele lá do centro, aquele lá, poxa, é uma maravilha. Agora chega em casa, é outra história, é outra conduta. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a palavra, o conhecimento, no caso, a doutrina espírita, ou Jesus, vamos colocar assim de uma maneira mais ampla, ele não vai trazer a solução para os nossos problemas, não vai resolver as nossas questões. Ele vai nos dar o mapa, vai nos dar o caminho,
vai facilitar a compreensão, vai nos acolher, vai nos abraçar, sem dúvida alguma, mas o esforço, a atitude, depende de nós. Não é só falar bonito, não é só se dizer temente a Deus ou crente dos propósitos de Jesus e do bom e do bem, mas principalmente é colocar na prática. E aí é conosco. Já saiu da parte teórica, saiu da palavra, agora vamos para a atitude. A atitude depende de nós. Vamos ler um pouquinho? Vamos lá. Hamed nos diz: Jesus Cristo considerou a importância da palavra aliada ao crer, quando disse, abre aspas, não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Resumindo, traduzindo isso, não é só orar muito, não é só dizer muito, não é só ir lá no centro espírita, na igreja, no templo, ou você não tem religião nenhuma. Quando você faz a sua oração e a gente se conecta com o alto e a gente consegue estabelecer essa conexão que nos reabastece, que nos alimenta, que nos provoca esse lado bom. E aí, quando a gente acaba de orar, quando a gente sai da igreja, quando a gente sai do centro espírita, quando a gente sai de onde quer que seja, parece que a gente fecha a porta e deixa aquilo lá e vai embora. O propósito desse contato com o alto, por exemplo, que a gente está pegando aqui nesse contexto, é a gente ter acesso, sim, a essa parte teórica, a tudo isso que nos abastece, que nos alimenta. Para quê? Não é para guardar num livro, para trancar numa caixinha. É para colocar na prática no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos com o próximo. Quem é o próximo? É aquele que cruza o nosso caminho. É o nosso familiar, é aquele vizinho, é o fulano lá no ponto de ônibus, no autocarro, no trânsito, no trabalho, aquele que você esbarra na rua, aquele que quando você está no supermercado vai de encontro a você. Aí que a gente tem a oportunidade de nos comunicar, de através da palavra nos relacionar da melhor maneira e, claro, o desafio é a gente amar e nos relacionarmos da melhor forma. Lembrando, o conflito vai sempre existir. Não estou dizendo que não vai existir. Vai existir porque nós somos diferentes, temos visões diferentes, perspectivas diferentes, somos indivíduos, espíritos diferentes, que pensamos diferente e não tem problema nenhum nisso. O problema começa quando a gente não consegue se acertar minimamente. Então, fica aí o desafio e o convite para a gente se acertar mais. Vamos lá? Vamos continuar. Hamed nos diz: todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente, retendo ou não essas mesmas informações. Realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas hoje e com outras recebidas ontem, para chegarmos a novos conceitos e conclusões da realidade. Reconstruímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade do nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas e positivas. Assim, compreendemos que a palavra tem uma importância inegável. Ela cria vínculos de natureza mental, emocional e psicológica, alterando o intercâmbio psicoespiritual e atua na formação de nossa personalidade por meio da interação palavras-atitude. Em síntese, o poder da palavra em nossa vida é fundamental. Então, o poder da palavra, o que Hamed vem nos dizer? A palavra, ao mesmo tempo que constrói, ela também destrói. E aí vem a preocupação, ela começa a coçar aqui atrás da orelha e falar assim: Nelson, mas como é que eu faço? Como é que eu faço? Aí eu vou responder: o que vale verdadeiramente nesse relacionamento com o próximo, nesse intercâmbio, nessa comunicação, é a nossa intenção. Aí vamos trazer Emmanuel, através de Chico Xavier, que tem uma frase muito bonita que diz o seguinte: quem errou por amor já está no caminho. Vou repetir.
Quem errou por amor já está no caminho. A gente já errou no passado, a gente erra hoje e a gente vai errar no futuro, nesse intercâmbio, nessa relação com o próximo. Mas o que importa é, dentro da nossa concepção, o que está dentro do nosso coração. A gente está tentando acertar, às vezes tentando acertar a gente erra. Ok, faz parte. Tenhamos atenção de como nos comunicar melhor com esse próximo. Tenhamos atenção para ver se esse próximo está compreendendo verdadeiramente o que nós estamos querendo dizer. E nesse sentido que Hamed nos trouxe, que a palavra é conhecimento, e esse conhecimento que liberta, a gente pode, sem dúvida alguma, auxiliar o próximo através da palavra e colocar ela em prática, ter essa atitude exatamente com esse convite que Hamed nos fez, ou melhor, que Jesus nos faz. Esse conhecimento que liberta. O que eu quero dizer com isso? Quantas pessoas sofrem hoje, nesse momento agora, por ignorância? Por ignorância. E como é que sai da ignorância? Através do conhecimento. Mas às vezes as pessoas não sabem como chegar lá, não têm o caminho, não têm o desenvolvimento para minimamente dar o primeiro passo. E aí sabe o que acontece? A espiritualidade coloca essa pessoa na tua frente. E você, com o conhecimento que você já tem, você pode colaborar de alguma maneira. De alguma maneira você pode ir de encontro a ela, auxiliar ela, trazendo um pouco de alívio, um pouco de amor, um pouco de afago, acolhendo aquela pessoa de alguma maneira. A espiritualidade trabalha o tempo inteiro. Estejamos atentos. Nós temos muitas oportunidades na nossa vida, a todo instante. Nada é por acaso. O camarada que cruza o teu caminho não é por acaso. Se ele cruza o teu caminho, dá um tempinho, para e pensa, por que será que esse fulano aqui foi colocado, entre aspas, na minha frente? Será que eu não posso colaborar de alguma maneira? Ou será que ele pode colaborar comigo? Se esse intercâmbio está acontecendo? Como é que eu posso, de alguma maneira, ajudar a modificar ele? Não modificar porque eu quero que ele pense igual a mim, mas modificar ele para melhor, porque se ele está às vezes muito em sofrimento, algum questionamento, alguma dúvida, alguma aflição, eu posso ir de auxílio a esse irmão que está aí, que se apresenta na minha frente. Então são oportunidades de vida para quê? Para mudança. Lembramos a maior mudança do mundo. Quem é que foi que mudou o mundo através da palavra? Foi Jesus. Foi tão forte, que a contagem dos anos, ali que a gente tem 2022, é o pós-Cristo ou depois de Cristo. Por quê? Porque foi através da palavra. Jesus não escreveu nada. Foi através da palavra. Em pouco tempo, entre aspas ali, há muita discussão dentro da teologia, mas vamos colocar assim, em 3 anos, no gogó, 3 anos no gogó, Jesus mudou o mundo. Claro que a gente não quer mudar o mundo, quer dizer, adoraríamos, né? Mas pronto, dentro da nossa condição, não vamos nos colocar no patamar de Jesus, mas a gente pode colaborar. Como? Não mudando o mundo, mas mudando ou colaborando na mudança para melhor daquele irmão que está ao nosso lado, que bate a nossa porta. Nem ele sabe que bate a nossa porta. Sabe quem é que bateu a porta por nós? Foi a espiritualidade. A espiritualidade bate a porta e joga o camarada na nossa frente e vai embora, porque sabe que a gente tem condição hoje de amar mais, de colaborar com o próximo. E é nesse colaborar com o próximo, amando o próximo, que nós vamos nos encontrar, que nós vamos evoluir, que nós vamos crescer, que nós seremos assim mais felizes. Essa é a proposta. Não é fácil. É um desafio. Mas tendo essa consciência, penso eu, fica mais fácil. O que eu quero dizer com isso? A gente não precisa ser um orador espírita ou virar um pastor de igreja, um padre, para poder falar de Jesus. Aliás, não precisa nem falar de Jesus, o nome de Jesus, para falar de Jesus, para falar de amor. Nesse processo de auxiliar o próximo, alguém que aparece à nossa frente com essa aflição, independente da crença dela, da religião, o que ela acredita, o que ela não acredita,
tão pouco interessa. A gente não precisa falar em doutrina espírita, falar, porque isso, porque aquilo outro. Vamos ter um cuidado, uma sensibilidade para tentar colaborar com esse irmão dentro da esfera dele, da maneira que ele compreende, que ele entende a vida. A gente pode falar de amor sem ao menos mencionar o nome de Jesus. A gente pode passar todos os preceitos colaborando, ajudando essa pessoa sem falar em religião nenhuma. Não precisa falar, não precisa converter ninguém para nada. Cada um no seu momento. Se a pessoa, num segundo momento, depois, tiver algum tipo de busca e falar, poxa, olha, você fala tão bonito, fulano, você é de alguma religião, é alguma coisa, poxa, eu quero lá conhecer. Aí você fala, olha, eu sou lá da igreja tal, sou da doutrina espírita, você quer vir, quer conhecer? Pronto. Se não quiser também não tem problema. O importante, penso eu, é nós colaborarmos na nossa caminhada. É caminhando e colaborando. O camarada passa à nossa frente, precisa de auxílio, precisa de ajuda. Vamos parar, vamos auxiliar e vamos continuar caminhando. Ok? Caridade não é só o aspecto material. A caridade, penso eu, é ir de encontro com as tais dores da alma que todos nós temos. Hoje nós ajudamos, amanhã nós somos ajudados, já fomos ajudados ontem, hoje nós estamos em condição de ajudar e assim a gente vai colaborando um com o outro. Assim a gente continua a nossa caminhada, amando como Jesus nos ensinou. Vamos lá? Hamed nos diz, já estamos terminando, gente. Reformulemos, se for o caso, as comunicações ou atitudes que recebemos na infância. Se porventura foram de severidade e rispidez, se nos menosprezaram com mensagens negativas constantes, repetitivas e depreciativas, poderão ser elas a razão de nossos sentimentos de inferioridade, hoje, tá? De rejeição e agressividade compulsória. Aí a média nos fala de um processo de educação. Nos fala do passado. Às vezes os nossos pais, tentando dar o seu melhor, com muito amor, ainda assim são, ou não, tá? Às vezes nem tem tanto amor assim, mas às vezes com amor, eles podem ser, como o Hamed diz aqui, ríspidos, são negativos, nos menosprezam, nos colocam para baixo, nos diminuem, não acreditam em nós. Muitos de nós temos uma infância difícil, complicada, com abusos, com dores, com muitas lembranças, muitas memórias complicadas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o passado é o passado, ok? E o passado só tem uma função na nossa vida, que é gerar aprendizado. Às vezes não é fácil a gente entender o que eu posso aprender, ou vislumbrar, ou visualizar, o que eu tenho que aprender com aquele momento doloroso, aquele sofrimento que eu tive lá atrás. E aí as pessoas normalmente dizem assim, mas Nelson, aquilo me fez muito mal. E eu respondo, eu sei que te fez muito mal, mas a gente precisa, ou melhor, a gente deveria, não sei, eu acredito que é mais preciso do que deveria. A gente precisa se desapegar daquele momento doloroso lá atrás, do passado. E não só na infância. Vamos ampliar esse leque aqui. De alguma dificuldade, algum momento que a gente passou, que doeu muito, que magoou muito, que machucou demais. Que ainda faz parte da nossa lembrança. Mas é tentar enxergar isso, com muita dificuldade às vezes, que de alguma forma isso nos faz crescer, que a gente tem que aprender de alguma maneira com esse momento doloroso, se desapegando daquilo e enxergando, a proposta é essa pelo menos, enxergando esse fato doloroso, esse momento que machucou e doeu bastante, como de que maneira eu posso aprender com aquela situação e hoje ser uma pessoa, um ser humano melhor. Porque é o seguinte, não é porque eu tomei uma surra lá no passado que eu vou ser eternamente o machucado. Muita gente tomou uma surra lá 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos atrás e vive sendo um machucado até hoje.
Mas ser o machucado ou não ser o machucado só depende de nós. Essa reconstrução, às vezes a casa cai, a gente se desmonta, às vezes a gente fica em ruínas, aquela história de que dá uma pancada nas pernas e a gente desaba. E eu sei, isso acontece. Mas essa reconstrução de nos colocarmos em pé de novo depende de nós. É a nossa escolha, é a nossa atitude, está em nossas mãos. Claro que, lembremos, que há apoio, nós temos apoio no plano encarnado e no plano desencarnado. A espiritualidade, o teu mentor está sempre contigo, mesmo nesse momento duro da tua vida, ok? Tenhamos essa consciência, vamos tentar abrir o nosso coração e a nossa percepção para perceber isso, que ele está sempre ao nosso lado, e temos também esse intercâmbio através dos encarnados, que sempre a espiritualidade vai colocar alguém à tua frente para te auxiliar. Às vezes a gente não percebe, mas está lá alguém para te auxiliar, alguém que é aquele enviado, entre aspas, de Deus, aquele missionário, entre aspas, de Deus, que é colocado à tua frente para te dar algum auxílio naquele momento de dor. Então, o que eu quero dizer com isso? Passado é passado, passado gera aprendizado. Não é fácil a gente colocar isso em prática, essa parte teórica, mas eu acredito que essa é a única maneira que a gente consegue ressignificar a dor em algo positivo para o nosso hoje e para o nosso futuro. Vamos lá? Vamos seguindo agora para fechar, realmente. Não diga. Agora a gente vai falar sobre negatividade. Vamos lá, Hamed. Não diga, abre aspas, que dia horrível, fecha aspas, porque simplesmente está chovendo. A dramaticidade é um dos fatores traumáticos de nossa existência, pois muitas dessas expressões despretensiosas, repetidas muitas vezes, podem nos conduzir a verdadeiros turbilhões vivenciais. Aí ele fala de negatividade e fala essa questão da chuva. E aí tem muita gente que vai perceber o que eu estou falando, tá? Aí eu digo o seguinte, para quem vive, por exemplo, no Reino Unido, na Inglaterra, se dia de chuva fosse ali sinônimo de sofrimento, a vida inteira, quer dizer, sofrimento não, sinônimo de dia horrível, a vida seria um sofrimento. Porque eu posso falar para vocês, para quem já viveu ou vive no Reino Unido hoje, sabe que na verdade a gente conta os dias de sol, não os dias de chuva. Para quem veio de outra realidade, eu vim do Rio de Janeiro e já vivi no Reino Unido, por isso que eu estou compartilhando com vocês. Onde a gente, quando chove um pouquinho, fica, ai meu Deus, está chovendo, 2, 3 dias de chuva, o carioca entra logo em depressão, né? É 3 dias de feriado, não sai de casa. Quando faz frio, então, faz ali 20 e poucos graus, o pessoal já bota luva, gola rolê, né? Toma fundi, chazinho quente, fica ali naquele frio. E quando a gente vai para a Inglaterra, onde quando tem um dia de sol, corre todo mundo para aquela brechinha entre os edifícios para pegar um pouquinho de sol ali naquelas horinhas, porque 4 da tarde já é de noite. Então a gente passa a valorizar e dar uma outra perspectiva de vida. Mas vamos lá, só essa questão da Inglaterra que me veio à cabeça. Mas falando essa questão do o dia, como é que ele falou? Que dia horrível, só porque está chovendo. É o seguinte, a gente vive muito ainda naquela história do copo cheio, do copo vazio. Vamos ter atenção à nossa negatividade. É muito fácil enxergar o que está de errado. O que eu quero dizer com isso? É assim, ó, olha para mim agora se você não está olhando. E eu acho que aqui eu estou me vendo também, tá? Não tem nada errado, mais ou menos aqui, eu olhando comigo, a minha roupa no fundo. Agora, se eu tiver aqui uma manchinha aqui de ketchup ou de mostarda, talvez, a gente não vai conseguir nem prestar atenção no que eu estou falando, porque é focar aqui, ó. Poxa, mas olha a camisa do Nelson, tem um sujo aqui de mostarda, meu Deus do céu. A gente até esquece e fica incomodado com aquela mostarda ali. Então a gente esquece tudo que está acontecendo, tudo que está positivo, tudo que está bom, que está certo, acredito eu.
e tudo que eu estou falando para focar ali, ó, no negativo, que a camisa tá suja de mostarda. E só para exemplificar, não estou dizendo que todo mundo é assim, mas muitos de nós somos assim o tempo todo na nossa vida, com diversos fatos. Porque na vida a gente pode sempre olhar coisas positivas e coisas negativas com o mesmo fato. Tenhamos atenção. Apesar de ser muito positivo, algumas coisas tem gente que foca no negativo. Volto a falar, tenhamos atenção. Vou dar 2 exemplos aqui que podem parecer absurdos, mas é verdade, tá? Aliás, eu costumo dar sempre os mesmos exemplos, tá, gente? Quem já conhece os exemplos, me desculpa, porque a gente sempre é repetitivo e fala as mesmas coisas. O camarada vai fazer uma viagem lá para as Maldivas, pro Havaí, não sei, as Caraíbas, Ilhas Maurícias, enfim. E a viagem foi uma maravilha, foi excelente, só que também tem a parte chata. Talvez o avião é muito tempo de voo, fuso horário, teve que fazer uma conexão, estava apertada a cadeira, comeu mal, dormiu mal. Isso é negativo. Negativo. Porém, o todo, penso eu, que é super positivo. Você está fazendo uma viagem, uma coisa boa. Só que quando volta da viagem, tem muita gente que ao invés de focar no positivo, quão bom foi a praia, que aproveitou, que curtiu, etc e tal, quando chega alguém pergunta, e aí, como é que foi a viagem? Ai, nem te conto, foi horrível, meu Deus do céu, aquele avião não dá mais para mim. Não dá mais, muito tempo de voo, olha, passei mal com o tocador de coluna, olha, a comida estava horrível, olha, você nem sabe, a cadeira tinha uma criança chorando atrás. É verdade. Tudo isso é verdade que é negativo. Mas o que tem de negativo, o que tem de positivo e o que nós focamos. Outro exemplo que eu já dei aqui, vou dar de novo, que eu sempre penso nisso. O camarada ganhou agora, ó, digo para vocês, hoje peraí. Hoje é sábado, dia 7, que eu estou gravando isso. Ontem, aqui na Europa, teve um prêmio do Euro Milhões, que foi 195 milhões de euros. Eu não sei se teve ganhador ou não, se o prêmio saiu ou não. Mas tem muita gente que, vamos dizer, o camarada ganhou sozinho 195 milhões de euros. Pá, que maravilha, né? Que boa notícia. Só que tem muita gente, pode parecer piada que eu estou falando, mas vai ficar chateado, sabe por quê? Porque teve que pagar 22% ao governo. Que roubo! Essa cambada de ladrões, safados, me tomaram aqui quase 20 e tantos milhões. Essas cobras. Ao invés da gente focar no positivo, a gente foca no negativo. Então, só voltando aqui para fechar agora, essa atenção que a Hamed nos fala, porque sem querer a gente pode ter essas, como é que ele fala? Expressões despretensiosas, repetidas muitas vezes, nessa negatividade no dia a dia, não só no Euromilhão, nessas histórias que eu dei exemplo agora, mas no nosso dia a dia, com coisas pequenas, como por exemplo o tempo, ou ali, porque isso não está legal, e a gente fica focando sempre no negativo. Mas o focar no negativo ou focar no positivo é uma escolha nossa, ok? Vamos olhar essa questão com atenção para a gente ser mais positivos na nossa vida, para a gente vibrar mais positivamente, porque positividade atrai positividade, negatividade atrai negatividade. É simples dessa maneira. Se nós vibramos positivamente, quem é que vai colar conosco? Espíritos que vibram na positividade. Se a gente ficar reclamando o tempo inteiro de tudo da vida, que está tudo mal, está tudo ruim, quem é que cola conosco? Espíritos que vibram na negatividade. E assim a gente dá brechas na nossa vida. Tá bom? Pessoal, é tudo por hoje. Palavra-chave, atitude. Palavra-chave, só falando o que é palavra-chave, não, peço a vocês que escrevam, por favor, quem está acompanhando, quem acompanha até o final, a palavra atitude. Quero saber quem é que está acompanhando os meus vídeos, tá bom? Agradeço a todos mais uma vez e convido quem quiser fazer a oração final comigo, fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai, a Jesus, a espiritualidade de luz,
por mais esse encontro, agradecemos a Hamed por essa reflexão, por esse aprendizado. Muito obrigado e até a semana que vem. Graças a Deus, que assim seja. Tchau, tchau, pessoal. Até a semana que vem.